Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim a Palavra de Deus: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, todos nós devemos ter plena consciência de que Deus é o dono de tudo. Pois assim diz a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Sabemos, meus irmãos, que Deus é o Criador do universo. Caso alguém, porventura, ainda não acredita nisso, confira a nossa palavra. Deus é o dono de tudo. Este é o título desta reflexão. Queridos ouvintes, nós pertencemos a Deus, pois não somos donos dos nossos corpos, nem temos bens que vamos levar para a sepultura quando morrermos. Portanto, nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. Contudo, meus irmãos, os homens teimosos continuam dizendo com arrogância: eu sou o dono disso, eu sou o dono daquilo. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós ainda achamos que somos donos de alguma coisa. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Isso significa, meus irmãos, que Ele é o soberano possuidor de todas as coisas. Deus é a fonte última de todas as riquezas, porque tudo lhe pertence. Na Bíblia, queridos irmãos, é o próprio Deus quem afirma ser o dono do ouro e da prata. Através do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz assim: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Há ainda muitas outras passagens bíblicas, queridos irmãos, que apontam para a verdade de que Deus é o dono do ouro e da prata, isto é, de todas as riquezas deste mundo. Em Salmos 24, versículo 1, por exemplo, o salmista escreve assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Em outra passagem, em Salmos 50, versículo 10, afirma que a Deus pertence toda a criação. Mas sem dúvida, queridos irmãos, o versículo que é sempre o mais lembrado, quando falamos que Deus é o dono do ouro e da prata, é aquele registrado no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Nesse sentido, queridos, é interessante entender o contexto em que o Senhor afirma: minha é a prata e meu é o ouro. Minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor afirmou ser o dono do ouro e da prata numa ocasião muito importante para o povo de Deus. O povo de Judá vinha de muitos anos de exílio na Babilônia
e havia recebido a oportunidade de retornar à cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Quando o rei Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e invadiu Jerusalém, ele também destruiu o templo que havia sido construído durante o reinado do rei Salomão. E agora, o remanescente do cativeiro tinha nas mãos a tarefa de reedificar o templo. O problema, queridos irmãos, é que aqueles eram dias de crise, no sentido de que o povo não desfrutava mais da condição favorável de outrora. Os dias de sucesso e glória experimentados pelo povo durante reinados prósperos, como os de Davi e Salomão, tinham ficado para trás. Esses reinados tão prósperos teriam ficado para trás. A economia instável, a escassez de recursos, a oposição interna e externa à reconstrução do templo e o desânimo geral da nação atrapalhavam de forma crítica a obra. Tudo, queridos, era obstáculo. Tudo era empecilho para a construção. Mas Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo e conclamar o arrependimento, pois Deus responderia à fidelidade e à obediência de seu povo, derramando sobre eles grandes bênçãos. Deus, com certeza, responderia à fidelidade e à obediência de seu povo, derramando grandes bênçãos sobre Israel. É assim que Deus sempre fez e faz até hoje, meus irmãos. Ele compensa o seu povo fiel a Ele, derramando bênçãos. Eu sempre falo, quer ter uma vida por excelência neste mundo, exerça a fidelidade e a obediência à palavra de Deus. Irmãos, o líder da nação naquele tempo era Zorobabel, um descendente da casa de Davi. Zorobabel foi comissionado por Deus a liderar a reconstrução do templo. Zorobabel também contava com o auxílio de Josué, o sumo sacerdote da época. Então, foi nesse contexto, queridos, que Deus disse a Zorobabel, a Josué e todo o povo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, sem dúvidas, queridos, tranquilizou e encorajou o povo a levar adiante a obra de reconstrução do templo. Aqueles que estavam desanimados pelo fato de que o novo templo aparentemente não estaria à altura do antigo templo edificado por Salomão, agora podiam descansar na providência do Senhor. Eles não tinham as riquezas que estavam disponíveis durante o reinado de Salomão, mas a obra seria terminada, porque o próprio dono do ouro e da prata estava envolvido nela.
Maravilha, meus irmãos. Queridos irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Porém, sabemos que algumas pessoas tomam essa verdade bíblica de que Deus é o dono do ouro e da prata e aplicam-na de uma forma estranha aos princípios bíblicos, infelizmente. Quando a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro, da prata, isso não significa uma promessa de prosperidade terrena para o crente, mas significa uma afirmação clara acerca da providência soberana do nosso Deus. Queridos, Deus sempre cuidou e cuida do seu povo e concretiza os seus propósitos. Se de acordo com a vontade de Deus, o primeiro templo de Salomão foi construído por um estado rico, de acordo também com a mesma vontade de Deus, foi que o segundo templo do pós-exílio acabou sendo construído por pessoas pobres. Maravilha, meus irmãos. O nosso Deus tudo pode. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, foi realmente muito significativa a declaração de que Deus é o dono do ouro e da prata naquele contexto, pois essa declaração deixava claro que tudo estava ocorrendo de acordo com a vontade de Deus. Se Deus quisesse que o segundo templo fosse um edifício tão esplendoroso do ponto de vista material como aquele edificado por Salomão, assim teria acontecido. Afinal, ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus estava interessado mesmo, antes de tudo, em ensinar aquele povo acerca da sublimidade das riquezas espirituais. Meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Queridos, o esplendor do templo não estava no ouro de suas paredes e nem de seus mobiliários, mas na presença manifestada do próprio dono do ouro e da prata. E isso também nos ensina ainda hoje, queridos irmãos, que Deus é sempre o garantidor dos recursos para a sua obra. Deus é o provedor em quem nós, os crentes, somos convidados a confiar. Quando o povo de Deus confia em Deus, não faltam recursos de Deus para o povo de Deus. Essa é uma grande verdade, queridos. O Senhor supriu as necessidades do povo que havia subido do exílio e a obra de reconstrução do templo foi concluída. O Senhor supriu todas as necessidades. Por esse motivo, a obra de reconstrução do templo foi concluída. Inclusive a glória daquele segundo templo
excedeu a glória do primeiro templo. Embora o templo de Salomão tivesse reunido riquezas incalculáveis, foi aquele mesmo templo, construído num tempo de crise e dificuldades, que mais tarde o próprio Deus encarnado entrou por suas portas. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, agindo Deus, quem o impedirá? Esta é a mensagem que Deus nos enviou neste dia para todos nós que ouvimos a tua palavra. Amém? Que esta mensagem sirva de lição para todos nós, ouvintes da palavra de Deus. E que Deus assim nos abençoe.